Qual a importância da psicologia perinatal? Essa é uma pergunta que eu recebo muito aqui no Mater Online. Muitos psicólogos nunca ouviram falar sobre psicologia perinatal e quando descobrem começam a querer entender um pouco mais qual que é a importância dessa área para a psicologia, até para verificar se identifica ou não com essa área, porque muitos psicólogos estão querendo mudança, estão querendo voltar a atuar, estão saindo agora da graduação e estão tentando aí descobrir se essa pode ser uma boa área ou não. O meu nome é Rafaela Schiave, eu sou psicóloga perinatal, autora de vários trabalhos acadêmicos, científicos sobre saúde mental materna e autora também de instrumentos que psicólogos perinatais podem utilizar. Aqui neste canal eu ensino psicólogos sobre psicologia perinatal. Para iniciar, vamos então entender o que é psicologia perinatal. Peri significa o entorno, natal, nascimento. A psicologia perinatal, então, vai estudar os fenômenos psicológicos envolvidos na gestação e pós-parto. E por que é importante, então, ter o conhecimento dos fenômenos psicológicos que vão acontecer na gestação, parto e pós-parto? Bom, primeiro, porque a gente que estuda psicologia sabe muito bem da importância de conhecer a história do sujeito. Nós, sempre quando estamos investigando, fazendo anamnese, uma triagem, a gente sempre precisa escutar um pouquinho sobre a história do sujeito. E não é raro que a gente escute histórias da infância do sujeito e de informações que às vezes o sujeito não se recorda, mas ele tem por conta que a família fala, né, a respeito de coisas que aconteceram. Para quem atende criança, por exemplo, sabe muito bem que lá na anamnese existem várias perguntas relacionadas à gestação, a parto, nascimento, amamentação, desenvolvimento do primeiro ano da criança. Então quer dizer que, olha só, são dados importantes que dão pistas ao psicólogo, mas quando o psicólogo ele tem conhecimento da psicologia perinatal, ele consegue fazer muito mais por esse cliente. Ele consegue identificar muito mais do que um simples relato de como foi o parto, de como foi essa gestação. É um psicólogo que consegue ter insights, porque ele consegue unir o conhecimento que ele teve na graduação, mais o conhecimento que ele tem da abordagem dele, a um conhecimento específico, de uma área específica. Olha só para vocês terem noção. Existe uma prevalência muito alta de mulheres com alterações emocionais significativas no mundo, mas vamos falar aqui do Brasil, tá? Rafaela, o que seriam alterações emocionais significativas? Estou falando de ansiedade, estresse e depressão. Cerca de 60% das mulheres no período perinatal, ou seja, de gestação e pós-parto, vão apresentar estresse em alguma fase. Fase de alerta, resistência, quase exaustão ou exaustão, mas ela vai apresentar estresse em alguma fase. E 60% significa mais da metade das mulheres neste período. Nós temos aí cerca de 20% dessas mulheres que vão estar apresentando um estresse muito alto. Vai chegar em torno de 20% das mulheres neste período perinatal. E esse estresse muito alto pode trazer uma série de consequências para a saúde e saúde mental dessa mulher, como também para a saúde e saúde mental deste bebê. Cerca de 35% das mulheres vão estar apresentando sintomas de alta ansiedade neste período. Ansiedade é normal e é esperado, mas a alta ansiedade não é. E 35% é quase metade das mulheres estão apresentando uma alta ansiedade, que pode trazer uma série de consequências aí para a saúde e saúde mental, tanto dessa mãe quanto deste bebê. E cerca de 25% das mulheres no período perinatal vão apresentar sintomas de depressão neste período. 25% equivale a cada 4 mulheres neste período, uma estará apresentando sintomas de depressão. A gente já ouviu falar muito em sintomas de depressão, mas eu acho que a maioria não sabia que a prevalência era tão alta, a cada 4, uma.
tá? Cada 8, 2 e assim por diante. Então, é um número muito alto de mulheres neste período apresentando alterações emocionais significativas. Quando essas mulheres apresentam alterações emocionais significativas na gestação, além de aumentar as chances dela apresentar um transtorno mental no pós-parto, que é aumentado, ou ela continuar a apresentar essa alteração emocional significativa no pós-parto, existe também consequência para o feto bebê, tá? Então, tem uma consequência para a saúde dela, mas tem uma consequência também para o desenvolvimento do bebê feto. Nós temos dados já que revelam que um dos fatores de risco de mulheres que apresentam alterações emocionais significativas no período de gestação, como consequência para o feto, é o nascimento prematuro. Tem muitos bebês que vão nascer de forma prematura por conta da mulher estar apresentando muito estresse, muita ansiedade ou muitos sintomas de depressão aí durante a gestação. Então, as consequências negativas, elas não são só para a mulher, mas é para o bebê também. Agora eu quero que você imagine. Essa mulher, geralmente, ela não vai receber uma avaliação, nem do seu obstetra e nem de enfermeiros ou qualquer outro profissional ali que poderia fazer uma avaliação de sua saúde mental, porque não é uma prática muito comum cuidar da saúde mental de mulheres no período perinatal. Por isso que a gente precisa tanto de psicólogos perinatais com este conhecimento, até para que esses profissionais possam ser aqueles que vão fazer a avaliação de saúde mental de mulheres no período perinatal. Nós precisaríamos de psicólogos perinatais em todas as unidades básicas de saúde do Brasil em que ocorre o pré-natal. Assim, essa mulher ela faria o pré-natal médico, mas também ela passaria pelo pré-natal psicológico, fazendo essa avaliação, já que mais da metade das mulheres no Brasil estão apresentando alguma alteração emocional significativa. E já que apresentar alteração emocional significativa é um fator de risco para a saúde e saúde mental dessa mulher, mas também para a saúde e saúde mental deste bebê que ainda nem nasceu, que ainda é feto e corre risco de nascer prematuramente, por exemplo. Vamos supor, então, que essa mulher apresentando alteração emocional significativa não seja avaliada, que é o que acontece com a maioria das grávidas aqui no Brasil, não recebe essa avaliação. Então, ninguém identifica, ela continua a apresentar alteração emocional significativa ou às vezes se agrava, tá? E ela então vai para o pós-parto. Neste pós-parto, vamos supor que ela continue com as alterações emocionais ou que tenha se transformado num transtorno mental. Isso não vai continuar só no organismo dessa mulher. Isso vai ser passado para o bebê também. Por quê? Porque na nossa cultura, quem é que cuida do bebê? É a mulher. Imagine uma mulher com depressão. Ela tem energia para exercer a sua maternidade da forma mais saudável possível, para estimular o desenvolvimento daquele bebê, para estimular a saúde mental daquele bebê? Você é psicóloga, você é psicólogo, você sabe bem que essa mulher ela não vai conseguir fazer isso. Uma mulher, por exemplo, com sintomas de depressão no pós-parto, tá? Porque se ela apresentou alta ansiedade, alto estresse ou até mesmo a própria depressão no período de gestação, aumentam as chances dela ter uma depressão pós-parto. Então, essa mulher com depressão pós-parto, ela vai amamentar menos esse bebê, ou seja, vai inclusive interferir na saúde física, orgânica deste bebê, já que é recomendado que os bebês recebam somente leite materno até os seus 6 meses de vida. Quando começa a introdução alimentar de outras bebidas ou outros alimentos antes dos 6 meses, começam a aumentar as chances de problemas de saúde orgânicos ao longo da vida do sujeito. É muito importante que a gente possa incentivar a amamentação até os 6 meses. Uma mulher com depressão, por exemplo, vai tender a diminuir. Essa mulher vai tender também a ter maior dificuldade de relação afetiva com o bebê. Então, ela pode desenvolver um apego mais inseguro do que apego seguro com esse bebê. As suas práticas educativas maternas, elas tendem a ser mais negativas do que positivas, por conta da alteração emocional que ela está passando.
E, consequentemente, este bebê terá mais atraso no desenvolvimento do que comparado a um bebê que a mãe não apresenta a alteração emocional significativa no período do pós-parto. Tá? Vários artigos científicos mostram mulher com ansiedade, estresse ou depressão no pós-parto e as consequências de atraso no desenvolvimento deste bebê, as consequências na vinculação mãe-bebê, as consequências nas práticas educativas maternas de mães de bebês. Então, assim, a gente tem vários dados científicos que mostram essas consequências. E aí, o que a gente vai ter? A gente já aprendeu lá em Psicologia do Desenvolvimento que o primeiro ano de vida do sujeito é o principal, né? É o ano mais importante, é o ano em que o sujeito mais vai se desenvolver. É quase que decisivo. É claro que muita coisa pode mudar, identidade, personalidade. Nós não somos estáticos, nós não somos estáveis, nós não somos simples, né? Então é claro, mas tende a ter aquele registro do primeiro ano, influenciando todos os outros anos da vida do sujeito. Ou seja, se no seu primeiro ano de desenvolvimento ele já apresenta atraso, as chances são que o segundo ano ele vai continuar apresentando atraso. As chances são que ele vai ter dificuldade lá na hora que ele for para a escolinha, por exemplo, tá? Vai apresentar déficits de aprendizagem. Então, isso é uma tendência. Se no primeiro ano de vida a vinculação mãe-bebê tem aí algo mais negativo do que positivo, tende a se manter assim nos próximos anos. A gente sabe que sujeitos com apego inseguro, eles tendem a apresentar mais problemas de saúde mental ao longo da vida. Então, é uma criança que começa a ter aí, por conta da ausência de um profissional da psicologia perinatal, fazendo uma avaliação da saúde mental dessa mulher na gestação, uma cronificação que se mantém no pós-parto, que continua sem ter esse profissional para avaliar. Então, essa mulher ela continua a apresentar a alteração emocional significativa, a relação dela com o bebê começa a ser prejudicada, tá? E aí, então, esse bebê ele vai se tornar um adulto com problemas de saúde mental, entre outras coisas, de forma que poderia ter sido prevenido lá no começo da vida dele, quando ele ainda era um feto. Então, a importância da psicologia perinatal é da gente poder prevenir problemas de saúde e principalmente saúde mental em adultos que ainda nem nasceram. Cuidando deste adulto ainda no começo da vida. E cuidando deste adulto no começo da vida dele, cuidando da saúde mental da mãe dele. Essa é a grande importância da psicologia perinatal. Percebe por que precisamos de mais psicólogos perinatais aqui no Brasil? Não é uma questão só de afinidade com gestantes ou com bebês. É uma questão de saúde para todos. É uma questão não só de prevenção de doença, mas de promoção de saúde. Percebe? É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Para receber mais conteúdos como este, basta você deixar o seu like nesse vídeo e principalmente seguir este canal e também clicar nas notificações para que toda vez que um vídeo novo for ao ar, você possa ser notificado e venha aqui para assistir. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Te espero num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.